Bem, esse é o vídeo dos 1000 inscritos que eu tinha prometido para vocês e eu tô trazendo. Muito obrigado por todo mundo que se inscreveu e compartilhou com os amigos. Mas, cara, a gente precisa se inscrever mais, precisa compartilhar para mais amigos, a gente precisa crescer mais. E eu já falei que quando a gente chegar em 5.000 inscritos, eu trago outra entrevista fenomenal para vocês. Bem, eu não vou falar muito, só tenho muito que agradecer, isso é um presente para vocês e acaba sendo um presente para mim também. Essa entrevista maravilhosa com o mestre máximo, que é o Steve Vai, falando sobre uma parte que vocês não veem muito na internet, que é composição. Ele vai falar sobre as composições dele orquestrais, vai falar sobre o passado dele, vai falar sobre a música dele. É basicamente uma passagem da vida do Steve Vai que não é comum as pessoas verem. Então, cara, eu não vou enrolar mais porque é fenomenal. Vamos pro vídeo. Apenas 5% da população sabe ou entende alguma coisa de inglês. Eu não sou nem ator nem dublador, requisitos básicos para se atuar nessa profissão de ator e dublador e tal. Sou apenas um professor de música trazendo acesso para esse conhecimento para a galera. Bem, esse vídeo é uma entrevista do Steve Vai, é um musicologista. Lembrando que o musicologista é o cara que estuda a história da música, né? Que estuda a música numa perspectiva diferente. Entrevistando o Vai da perspectiva dele. Então é muito interessante essa entrevista com o Steve Vai. Não vou enrolar, bem... não se esquece de se inscrever no canal se você chegou agora e de ativar o sininho. Já deixa o like e já comenta. Já deixa tudo antes pra gente já começar o vídeo em alta, porque a gente tem 1 hora de diversão aí. Então, bem... Vamos pro vídeo. No final, eu vou fazer algumas observações sobre coisas que aconteceram durante a dublagem, só que você precisa ver primeiro para explicar depois, então fica até o final. Valeu, vamos pro vídeo. Bem-vindo à série Progredindo na Música. Meu nome é Michel, eu sou musicologista de Munster, e hoje temos uma chance maravilhosa de conversar com o Steve Vai. Provavelmente todo mundo o conhece como o lendário guitarrista que ele é. Mas hoje vamos ter a experiência de um capítulo diferente da sua vida de músico. Seu trabalho de composição, que vem antes até da sua carreira. Então, divirta-se e vambora! Você parece muito relaxado. Bem, eu estou relaxado. Estou sempre. Tá certo. Ok, Michael. Então vamos começar. Só para dizer, eu simplesmente amo. Sim, vamos ver quanto tempo você pode dar pra gente hoje. Porque sua abordagem na música clássica e no rock é tão especial que seria muito legal se a gente desse uma chance para as pessoas conhecerem. Então, de início, eu gostaria de saber... Sua abordagem para a música clássica, de alguma forma existe um cérebro para o Steve Vai músico. Por acaso, a sua abordagem na música clássica e no rock são diferentes? Bem, existem alguns elementos na forma como eu abordo o compondo um rock, né? Que são similares quando eu estou, compondo para uma orquestra. Tem coisas que são similares, tem coisas que são muito diferentes. Sabe, bandas de rock têm uma atmosfera completamente diferente, obviamente. Então, sabe, quando eu estou pensando em escrever algo para minha banda de rock, é muito menor na instrumentação e não tem muito hit na música, porque, você sabe, porque do jeito que a música é, às vezes tem interlúdios ou coisa do tipo, e eu escrevo. E eu sou privilegiado o suficiente para ter caras na banda que sabem ler músicas. E eu me dou muito tempo para trabalhar, diferente das situações que muitos compositores têm numa situação de orquestra. Mas tem umas certas limitações, claro. Quando você senta na frente de uma partitura e você tem, você sabe, todos esses músicos que têm que fazer tudo o que você escreveu, tem todo um tipo diferente de liberdade. Eu conhecia isso. Essa liberdade me dominou quando eu era mais jovem. Muito jovem. Eu não sei porquê, mas eu me lembro quando eu tinha 4 ou 5 anos, eu tinha esse pequeno órgão, né?
Na verdade, eu acho que eu tinha uns 6 anos quando minha mãe me deu. E eu me lembro de acertar notas. E essas são notas, eu posso ir mais agudo ou mais grave aqui. Toda a construção de uma música ficou claro para mim. Era como entender que você está entendendo uma língua, por assim dizer. E essa é a única coisa que eu posso lembrar na minha vida que eu tive assim uma clareza orgânica, sabe? Eu instintivamente sabia, claro que tenha regras e regulamentos que você tem que entender no mundo de composição, e eu entendia que existia, mas instintivamente num nível intuitivo, eu sabia que tudo que eu ouvia como poderia se manifestar escrito num papel, mesmo com 6 anos, sabe? E muito dessa, eu acho que me influenciou e também foram propagados pelas músicas que meus pais traziam para casa. E eles tocavam em casa e tinha tanta coisa para fazer com música, influenciando pela vida. Eles ouviam, eles traziam para casa, porque eles tinham o lado ocidental da história, com Leonard Bernstein e Stephen Sondheim. Isso realmente apertou o botão para mim. Eu era muito novo. Quando eu vi o West Side Story na TV, a música era tão livre e era tão dramático. Eu amo o drama, adoro o teatro. Uma história que a música conta em Stephen Sondheim, suas letras e a incrível profundidade que é a orquestração do Bernstein e a energia que ele conseguia criar. Isso simplesmente me cativou. E eu queria entender a linguagem da música. Eu queria dominar, você sabe, o que tudo significava. Eu sabia que tudo... Bem, não era uma situação arrogante. Era mais como, ok, agora eu sei o que eu tenho que estudar na vida. E era fácil. Era prática. Composição musical é prática. Você só tem que, meio que... Existem coisas que agora eu não me lembro mais. Eu tenho um alcance de coisas, mas o que aconteceu de interessante foi... Eu me apaixonei com esse tipo de coisa. Agora, quando eu comecei a estudar teoria musical no ensino médio, isso foi uma profunda mudança. Eu estava na 8ª série do ginásio, aos 12, e tinha essa matéria no 2º grau que eu podia pegar de teoria musical desse professor, e esse maluco era demais. E ele aceitou, eu implorei, ele me aceitou quando eu ainda estava na 8ª série. Depois, todo o 2º grau, todo dia, Bill me ensinou tudo. Eu aprendi sobre orquestração, todas as regulamentações e regras, diferentes estilos, a música clássica. E uma das coisas que eu lembro que era muito interessante, eu não tinha muita afeição pela música clássica convencional. Eu não sei porquê. Eu ouvia Beethoven, Bach, Mozart, e eu achava, isso é legal. Mas não é muito o que eu faria. Talvez isso seja inocentemente arrogante, sabe? Bem, eu acho que era... Bem, agora eu entendo o quão brilhante eles eram. E quão brilhante é a sua música agora e tal, mas naquela época eu estava interessado em energia. Meu irmão ouvia Led Zeppelin e Alice Cooper, você sabe? Sly and the Family Stone. E isso ficou na minha pele. Então, música clássica convencional não estava realmente na minha mente. E eu não ouvi muita música clássica até eu descobri Frank Zappa. E Bill me mostrou tudo, sabe? Mas era meio que... Eu me lembro de gostar de algumas coisas, como Mahler, mesmo sendo simples. Tinha alguma coisa nele que era tão poderoso. Mas algumas mais coisas complexas e de vanguarda, como Xenakis ou Ligeti, eu ouvia essas coisas e ficava, uau! E finalmente eu ouvi Zappa, e isso tinha tudo, porque Frank fez tudo. Ele fez tudo que eu sempre sonhei, que eu queria fazer. Foi como se eu manifestasse nele, e a vida me mostrou o jeito, sabe? Ele tinha comédia, ele tinha drama,
tinha grandes guitarras, coisas de uma profundeza composicional incrivelmente intensa, complexidade, mas também simplicidade, beleza? E ele fazia isso por qualquer meio necessário. Sabe, isso foi uma inspiração para mim. Eu realmente me agarrei no Zappa. E aí, quando eu fui para a faculdade de Berkeley, isso teve um impacto gigante, por causa da biblioteca deles. Eles têm uma biblioteca gigante onde eu posso ouvir todas Xenakis, todas as Ligeti, todos os Beatles, tudo de Maynard Ferguson, tudo de Stravinsky. E quando eu descobri o Stravinsky, isso foi como um monolito, sabe? Ele realmente teve um grande impacto. Então, Varese, porque Frank se interessava nele. Então, todas as mais experimentais e ainda inspiradoras da vanguarda, na verdade eu não deveria dizer de vanguarda, deveria dizer contemporâneo. Nisso que eu me senti atraído e eventualmente eu comecei a realmente me achar atraído. Uma vez eu estava ali no meio dos 20, um pouco mais atraído pela música romântica, um pouco de Ravel, e esse tipo, você sabe, de compositores. Mas quando eu comecei a compor eu mesmo, eu acho que é meio como eu meio que abordei o jeito do que eu acreditava, o jeito que eu abordo meu tocar de guitarra. Onde eu tinha meus heróis, eu aprendi tanto com eles, mas eu sempre achei estranho tentar soar como eles. E isso foi sempre... isso foi uma empatia inocente para mim, me afastar de ser na moda e achar meu próprio tipo de voz musical na guitarra. Aconteceu acidentalmente, basicamente porque eu nunca me achei bom o suficiente para copiar meus mentores e tal. E isso porque, sabe, estar como estudando e, sabe, uma peça de uma música e copiar, só mudar coisas, sabe? Você pode fazer isso, e muitas pessoas fazem isso, e ok. Mas quando eu ia escrever alguma coisa, alguma peça de composição, eu poderia ser inspirado pela dinâmica, os swings emocionais de Mahler, você sabe, porque a sua música é baseada em emoções, sabe? Mas eu não poderia, eu não iria. Eu não faria nada igual aquilo. Porque eu não posso. Porque eu estou tentando imitar o brilhantismo de outra pessoa. E eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo. Sabe o que eu estou falando? Era alimento para a mente. A mesma coisa como Stravinsky, a mesma coisa para todos. Então eu peguei todos. Então eu criei um áudio mental, tapeçarias, e eu só escrevia. Deixa eu pegar algumas palavras. Hoje eu estava realmente sorrindo quando você falou de você mesmo. Eu achei uma grande aproximação com o Frank Zappa. Porque, bem, talvez você conheça de um documentário onde ele senta e tem várias partituras de papel e ele está explicando a sua abordagem composicional e disse: minha experimentação musical e composicional começou no ensino médio quando eu ouvi Edgar Varese. Eu disse: cara, isso é muito maneiro, eu preciso escrever algo do tipo. E eu também ouvi o álbum The Rite of Spring e foi numa loja bem barata, custou $1,98. Isso me excitou muito. E eu pensei, qualquer pessoa que fizesse um link entre Edgar Varese e Stravinsky, isso seria muito legal. Isso foi algo que me deixou ligado num álbum de Anthony Weber. Eu disse, uau, quem conseguir fazer um link perdido entre Igor Stravinsky, Anthony Weber e Varese, isso seria muito especial. E eu escrevi alguma coisa que eu estava escrevendo, e estava tão estranho que eu decidi voltar à parte melódica da coisa. Então as pessoas começaram a dizer que a minha melodia estava feia, e eu falei, bem, sucesso. E você disse isso ao vivo para uma câmera, e eu fiquei... e isso me trouxe para uma questão... Sabe, Frank sempre teve algum tipo de... autodepreciação subliminar, sabe? Mas essa ideia de link perdido... Isso é algo que você teve como sinônimo, como falando sobre os heróis.
Assim como na guitarra, que você sempre foi muito profundo. Então, quando você sabe que existe um Jim Page, você quer conhecer não sobre esse herói, mas sobre o herói desse herói. Então, você sempre volta e fica como se fosse uma linha histórica. Quando você falou sobre abordagem clássica, você disse que parece uma foto de família gigante, onde Mola está sentado perto de Stravinsky, sentado perto de Belliot e Ligeti. Então não é tão uma forma histórica de pensar, mas uma forma estática de pensar, onde de alguma forma você cria uma ponte entre uma grande parte da música, porque a música está interligada. Então você também tem essa aproximação histórica, um se apoiando no ombro de outros, um herói na linha de outros. É esse o jeito de pensar que é, de alguma forma, natural para você? Ou você tem mais como essa foto de uma família gigante, onde todo mundo está interligado? Bem, eu acho que esse fato de que está um se apoiando no ombro de outros do passado, não é um pensamento, é só o jeito que é. Você não pode, você nunca vai poder evitar. Não tem nada que você faça agora que não foi, de alguma forma, tocado por todo mundo no seu passado. Então está tudo ali. Então eu não muito penso nisso. Eu só faço. Sabe, acontece... Você precisa deixar acontecer organicamente, porque vai acontecer de qualquer forma. Qualquer música que eu fui exposto em toda a minha vida me ajudou a me definir o que eu quero. São todas lindas inspirações e eles contribuíram com algo que é simplesmente diferente de tudo daquilo. Isso é grande porque a diversidade é realmente o tempero da vida, que é... Diversidade é a beleza na vida, mas a maior parte do tempo, infelizmente, por causa de onde a gente está na humanidade agora, nós podemos pensar que todo mundo deveria ser do jeito que a gente quer que sejam e que tudo ficaria bem. Não funciona desse jeito. Quando você aceita a diversidade e toda essa beleza que se segue, porque você está vivendo a diversidade do seu ambiente. E isso flui em tudo que você faz criativamente. É basicamente tudo que você faz. E para mim, você sabe, eu acho que se você ouvir a minha música orquestral, a minha música de guitarra, você vai ouvir, você sabe, você vai ouvir variações, sombras da minha influência. Mas tem também, e tudo bem para mim dizer isso, tem muito de mim. Você sabe, eu não sei o que é, só minha musicalidade, minha alegria, minha bênção, minha felicidade criativa. Isso é o que a gente faz, isso é o que todo mundo deveria... Todo mundo vai achar uma peça que vai encher de sentimento. Na verdade, o único momento que você sempre vai achar desse sentimento profundo de preenchimento é quando você está se expressando sua única potencial criativo. Você e todo mundo é único e é criativo. E o que muita pessoa não sabe é que está tudo bem. Tudo bem ser o que você quer ser. Porque você ficaria surpreso enquanto as pessoas são pegos na perspectiva. Se eu não for igual ao que outras pessoas pensam que eu deveria ser, então todas as rodas vão cair, eu não terei sucesso, minha vida estará em ruínas, tudo será miserável. Então eu realmente tento ter certeza de que tudo que eu faço é aprovável por outras pessoas. E esse soa prático, mas realmente não funciona. Certo. Existe algum ponto na história da música, de alguma forma, onde não respeito, você tem respeito de diferentes músicos que a gente conhece, mas onde a atração por você começa porque você trouxe nomes como também Ravel, mas algo entre Mahler e Stravinsky parece que é a real energia que começa a ressonar em você. Bem, se a gente trazer de volta para o tempo do Beethoven, ele não estava fazendo muitos elementos rítmicos. Ele não é tanto como melodia, mas ele estava desenvolvendo, por exemplo, uma sinfonia completa de um motivo tão pequeno. Uma vez ou outra até rítmico. Então é muito interessante para mim seguir essa linha de referência, essas inter-relações
que e na sua in your música eu estou music, ouvindo I'm elementos hearing do the Zappa Zappa, and the Stravinsky and Stravinsky, Debrez Debrez, elements, and e Stravinsky Stravinsky era, was de alguma somehow, forma, if se a we gente listen ouve to Stravinsky, a we gente hear ouve the Beethoven. Beethoven. Então, So indiretamente, indirectly, you você also também tem have a lot muita of herança heritage included, incluída, subconsciously subconsciente and e, às sometimes vezes, talvez maybe consciously. conscientemente, But mas o que what goes passa through na your sua mind mente when you quando você listen ouve to Beethoven? Beethoven, Because it's porque é really realmente a um little bit pouco out of fora your do seu gosto private taste, privado, but mas ainda still está no it's in seu the alcance orchestral orquestral. range. Yeah. Bem, Well, meus my feelings on sentimentos são, quando eu when I would ouço listen to ao Beethoven Beethoven, has mudou changed dramaticamente dramatically through através the dos years. anos. No In início, the quando eu era beginning, when I was young novo, and eu I queria wanted energy energia, and eu queria I wanted intensidade, intensity, eu não I didn't get entendia. it. Sabe, It just passava went pela minha over my head cabeça que because it soava sounded too muito predictable. previsível. Isso é there meio que was like, como, okay, I ok, know eu where sei this onde is você going. vai. Oh, well, Ok, didn't não go foi there, por but it went ali, here, but I mas eu could have poderia guessed imaginar that. isso. Sabe o que eu what I quero mean? dizer? Especialmente Especially como like Mozart. Mozart. Sabe, para To mim me, soa it como uma just sounded like cascata de cascading escalas. scales. E eu I was tinha 12 12 years old, anos, you know what I bem. mean? E And mesmo even depois, even bem, não not até until I eu me was a tornar um young jovem man that homem, de verdade, eu I was estava falando talking to a com um friend of amigo mine, meu, and e I eu respect him respeito ele musically very musicalmente deeply. demais, e eu And I perguntei said, "Who's quem é your o seu favorite compositor composer?" He goes, favorito. "I Ele can falou, cara, never nunca get enough consegui of passar Beethoven." por I'm like, Beethoven. Então eu So I comecei a started irritar grilling ele. him. And I Eu took that peguei that essa new nova refreshing perspectiva perspective and e I went back voltei and a ouvir listened to Beethoven. Beethoven. And Eu there was, I comecei heard a that ouvir que eu estava beautiful, lindamente inspirado, inspired brilhante, brilliance there, mas but eu I'm não not sou a musicologista. musicologist. Eu não, eu I não don't sigo o que follow esse what cara this estava guy was doing fazendo e and como, bem, when quando this esse guy cara came veio along, e I have algo do some of that, tipo, but mas it's meio que não é it's not importante para important to mim. me. Sabe, o que é what's important is importante? O que é what's lá out fora there now, agora, o que eu what do quero I wanna fazer? do? Sabe o que eu what I quero mean? dizer? So, E bem, você you'd be ficaria shocked chocado at how com quão ignorant I ignorante eu am sou sobre a of the história history da of música classical clássica. music. Não é ignorância. Você tem uma perspectiva criativa e artística da composição sobre você mesmo. E isso é diferente porque quando você faz música, você não está escrevendo um livro de música de história. Você não precisa. Exatamente. Então, nós, de alguma forma, estamos tentando relacionar a história com a estética, perspectivamente falando, porque existem algumas contradições que fazem altamente confortável e muito desafiadora e realmente recompensadora para a audiência, porque a arte deveria surpreender e não ser previsível. Então você tem toda a liberdade artística que de alguma forma é a sua parte de ser criativo. Então você não é ignorante nada. Bem, quando eu falo ignorante, eu quero dizer que estou meio fora, sabe? Não é tão importante para mim. Mas o que é interessante é que eu notei que na minha carreira criativa, que eu gostaria de dividir, que vai ajudar muitas pessoas, que eu reconheço a carreira criativa de outras pessoas. E eu estou falando de duas pessoas em particular. O primeiro seria Stravinsky. Quando você ouve a música do Stravinsky, sempre chegamos no ponto onde ele escreveu balés. Sim, você pode dizer, ele tinha o Beethoven na cabeça. Sabe o que eu quero dizer? Você pode ouvir que sua construção musical era relativamente não convencional, mas tinha um tipo óbvio de influência de todo um movimento de vanguarda que poderia ser ouvido na sua música. Mas quando ele escreveu esses balés, é como se ele derramasse um pouco da essência, ou algo do tipo, e só disse, ok, agora quem sou eu? Quem sou eu? É porque é muito vasto, e contudo ele pegou todo esse material, algumas pessoas dizem, ele está influenciado, ele pegou, você sabe, música folk russa e desenvolveu melodia, mas quem se importa, sabe? Eles não... Esse russo que escreveu essa música folk, ele não escreveu isso naquele verão, sabe o que eu quero dizer? E assim, quando a gente conhece Petrushka, e quando eu ouvi pela primeira vez Petrushka, eu fiquei, onde? Como comparado ao seu trabalho anterior, foi como um ponto que chegou onde ele falou que ok, eu tô cheio disso. Quem sou eu? Sabe o que eu quero dizer? E ele simplesmente... Nós temos uma das maiores músicas, uma das mais históricas músicas, por causa desse momento dele se procurando, se achando profundamente, com coragem e sem desculpas. Sem desculpas, ele só fez. E qualquer um pode fazer isso quando ele tenha... Quando o desejo criativo se torna o chefe.
E outro artista que eu vi isso tão obviamente e que adicionou uma dimensão linda na minha vida foi Tom Waits. E se você ouvir os primeiros trabalhos de Tom Waits, você pode ouvir um cara que está procurando a si mesmo, escrevendo lindas músicas, mas seguindo ainda parâmetros que pessoas estavam esperando. Mas aí foi como a mesma coisa, foi como, você sabe, ele tivesse uma epifania e acordou um dia e disse, ok, chega disso, aqui está isso. Então isso acontece na carreira das pessoas em níveis completamente diferentes. E já vi isso acontecendo comigo, e se você pega qualquer pessoa que está familiarizada com o meu trabalho e pega o meu primeiro trabalho, Flexible, ou Passion in Warfare, tem uma diferença dramática. E se alguma coisa aconteceu se você comparar minha música orquestral, que já foi lançada, e comparar com Passion Warfare, você vai ver que existe uma evolução óbvia. Mas quando você compara com um universo expandido, essa é a minha mudança de paradigmas. É interessante também para mim que, quando alguém diz para mim que é radical, se nós trouxermos isso para um tema político, isso deixa a gente realmente desconfortável. Sim, mas se falarmos de radicalismo, e trouxermos isso para o ramo da arte, digamos, como você disse, Stravinsky, de uma forma ele foi radical, ele foi corajoso, e o Varias também. Isso é um tipo diferente e difícil de radicalismo, certo? E numa perspectiva estética, a gente realmente aprecia, porque eles se arriscam. Eles não tomam nada como garantia. Eles, de alguma forma, mudam seu mundo de cabeça para baixo para ver como é que acontece. E eles também, eles aceitam as consequências. Sim, pessoas realmente criativas não têm a escolha. Eles precisam mudar o mundo de cabeça para baixo, eles não vão ficar em paz. E quando você ouve, por causa disso, em algumas pessoas tem uma direção para explorar sua criatividade única, que não tem nenhuma coragem necessária, não tem nenhuma disciplina necessária, só tem uma permissividade. É preciso. E isso é tão óbvio porque você tem que... tem esse termo à frente do seu tempo que as pessoas usam, mas eu não necessariamente acho que é usado de forma apropriada, porque eu acho que tem músicas que são perfeitas para o seu tempo, mas talvez estejam à frente de todo mundo, mas tem músicas que estão à frente do seu tempo, mas você não vai conhecer por séculos, às vezes, sabe? Porque as pessoas não estão prontas, elas não entendem, porque elas não... porque existe um tempo de maturação. E isso é muito claro no caso de Varias, porque Edgar Varias foi uma explosão de liberdade, sabe? E ele estava escrevendo essa música, e ninguém entendia. Na verdade, tem uma história interessante que eu vou contar para você. Eu também amo Elliot Carter, e eu tenho a maior parte das suas músicas. E eu tive uma oportunidade de conhecer ele. E eu fui visitá-lo no seu apartamento em Nova York. Ele morou por 65 anos. Ele tinha 102 anos de idade. E eu trouxe o quarto quarteto de cordas e ele assinou para mim. E eu tive uma amável conversação com esse gigante. Na conversa, Varias apareceu. Ele disse, sim, Edgar. E ele apontou para a janela e falou, ele mora logo ali, ele vem de vez em quando aos domingos para jantar. E eu fiquei, meu Deus, me conta mais disso. E ele me contou a história de como Aaron Copland criou algum tipo de união compositora, Copland não entendia Varias ou Carter, então ele meio que afastou eles. Agora, Elliot Carter decidiu, não me importa, eu vou continuar fazendo o que eu quero. Mas isso realmente machuca, mas isso realmente afetou o Varias. E ele realmente parou de escrever música, ele parou de compositor por muito tempo. Porque ele era um artista sensível e ficou, ninguém está entendendo qualquer coisa que eu faça. Claro que pela nossa sorte, ele voltou a compor, mas a gente não tem uma grande variedade de composições do Varias, sabe? Mas a coisa mais interessante é, hoje, ele é um dos artistas mais estudados. E um dos compositores que
porque nós revelamos o seu brilhantismo para mais hoje do que sempre. Ele estava à frente do seu tempo. Sabe, talvez Aaron Copland estivesse bem à frente de todo mundo no seu campo particular, mas Mahler também, Mahler estava... Algumas pessoas achavam que ele estava mentalmente devagar ou algo do tipo, que sua música era tão simples, mas agora isso é talvez o mais estudado e respeitado joia preciosa que nós temos. Então... Você nunca sabe, e ele era um cara intenso, ele era difícil, todas essas coisas, mas ele relaxou, e isso é uma coisa linda quando acontece. Mas aquela música está à frente do seu tempo. E tem outro compositor que eu poderia apontar meu dedo e dizer ele está à frente do seu tempo, é o Frank. Mas não pelas razões que você acredita. Frank, a maior parte da música do Frank era perfeita para o seu tempo. Muita coisa estava à frente das outras pessoas, mas eu acredito que o trabalho do Frank Zappa sem clave está genuinamente à frente do seu tempo e não será descoberto por algum tempo. Mas eu não irei me surpreender se no futuro eles descobrirem suas composições sem claves, sua singularidade, o flow, a perfeição abstrata, sabe? Agora, a palavra única falando por alto, eu estou falando do Nick na sua forma superlativa. Frank fez isso, mas ainda não foi descoberto, sabe? Isso é o meu sentimento. Você muitas vezes fala sobre o Frank porque ele foi muito importante para você, mas o quão importante... ou vamos ver a questão de uma forma diferente. Frank, a música do Frank é dificilmente descoberta também pela sua perspectiva orquestral da synclave. Claro que você está relacionado a isso e você precisa manter isso na mente, mas eu recentemente, me preparando para a nossa conversa, eu preparei meu seminário, começando na última semana, onde vamos, de alguma forma, olhar músicas que trouxeram diferentes sons para a orquestra. E começamos com Child Eyes do Mahler, e nós vamos para diferentes referências, e claro que a gente vai pegar o Rite of Spring, mas também vamos olhar para coisas de Frank Zappa, e comparando coisas que ele fez com a experiência Yellow Shark, com o Ensemble Modão. De alguma forma, também tentei olhar para o tardio Frank Zappa, trabalho orquestral. Não o que ele fez com Nagano, mais tarde, depois. Quanto de você, quando você escreve sua própria música de orquestra, você se pega de algumas vezes pensando sobre Frank Zappa? Nas minhas composições mais novas, sim, porque quando eu fui exposto à música do Frank, foi como uma explosão, porque tudo que eu tinha aprendido antes foi do jeito de uma música construtiva, da maneira orquestrativa, coisas rítmicas e combinações de coisas. Era relativamente convencional. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez Black Page, isso foi como se fosse um monolito que apareceu. Tipo, você consegue fazer isso com sessões de tempo? Então isso explodiu em mim. E eu reconheci Frank usando todos os tipos de situações rítmicas, a sua música orquestral, que eu não via em lugar nenhum. E isso era fascinante para mim. Então, nas minhas composições, quando eu era mais novos, muito dessa coisa meio que acontecia como se ainda tivesse alguma coisa morta por aqui. Mas isso era tudo era eu finalizando minhas coisas do Frank, um pouco por mim. Mas depois de um tempo, bem, eu amo a orquestração do Frank Zappa. Bem, eu acho que é perfeito quando acontece, tudo que está acontecendo. Ele era contemporâneo, as coisas que ele fazia com você sabe, Perfect Stranger, com... Aonde está o que aconteceu com a sinfonia que ele tinha feito com o Nagano? Não foi nessa... Isso aconteceu com o Perfect Stranger. Quem é um grande regente? Boulez, com o ensemble contemporâneo e anticontemporâneo, certo? Esse é o Boulez. Sim, a peça que ele fez com o Boulez é muito rica.
muito funk, muito avant-garde, não tão avant-garde, mas sim atonal, e perfeito para o seu tempo. Sabe o que eu quero dizer? Frank, eu não acredito, e eu posso estar totalmente errado, que eu acho que a sua música orquestral vai ser apreciada e estudada, mas não vai ser aquela coisa que vai mudar realmente. O fato que ele poderia fazer, o jeito que ele estava fazendo com o Tour de Motels e tudo o resto era o único. Mas estava perfeito no seu tempo. Agora, suas coisas em clave é um mundo todo novo. É toda uma nova dimensão de criação de música. Eu nem sei como classificar, nem sei se é classificável. Isso estava à frente do seu tempo. Sim, nós temos tópicos suficientes para conversar num domingo juntos. Não porque é algo sobre entender a música, mas também sobre o conhecimento da história. Bem, eu só estou feliz de ver como é tão comum o seu nome ser falado ainda. Mas vamos trazer um pouco mais da sua música, porque a primeira peça que eu gostaria de apresentar na exibição é There's Still Something Dead in Here. Porque eu fui por toda a sua música, porque eu precisava de um exemplo na qual, de alguma forma comprimida, pequeno, mas de alguma forma é tão grande que eu poderia ter um pequeno mundo e abrir para uma dimensão completamente diferente. E o que eu realmente gosto demais em Still Something Dead in Here, porque é a primeira vez que eu ouvi ela em The Neverland, que eu pude ouvir um concerto ao vivo, e esse foi o momento em que eu pensei, ok, eu preciso pegar essa partitura porque ela é tão B.R.O. Carter e tudo que veio através, mas ainda era Steve. Mas o que eu também gosto é que isso traz uma ponte da época do Flexible, de alguma forma o jovem Steve Vai, para o Steve Vai mais maduro, porque é claro que a peça muda. Então, talvez você poderia explicar um pouco, contar a história sobre Still Something Dead in Here, porque de alguma forma são duas peças transformando em uma. Sim. Bem, lá atrás, quando eu transcrevia para o Frank, eu estava descobrindo os limites de parâmetros virtuosos da notação rítmica. E a ideia dessas polirritmias muito estranhas e coisas polimétricas eram muito intrigantes para mim. E era uma grande, eu estava experimentando na minha mente, e eu estava esperando uma oportunidade, e essa oportunidade tinha uma bagagem na minha mente conectada, você não está habilitado a compor até que há uma orquestra habilitada a tocar. E ninguém vai estar afim de tocar sua música orquestral, sabe? Esse garoto jovem, você é um guitarrista. Isso era meio como, eu quero fazer. Então, finalmente, eu consegui crescer e fazer meu próprio estúdio e fazer minhas próprias coisas. E na gravação do Flexible, não nenhuma expectativa para lançar no mundo, em ser sucedido, em ter uma carreira na música. Não era nada disso, eu só estava no momento de criação e inspiração. Do jeito que eu queria que fosse meu segredo. Sabe? Então, desse disco foi violentamente diversificado. Tem uma música, The Attitude Song, que foi basicamente onde nasceu minha carreira de guitarrista para o mundo. E foi responsável por tantas portas que abriram para mim. Mas eu lembro que eu estava no aeroporto, em tour com o Frank, e eu queria vamos escrever música tão linda escrita num papel que parece uma arte. Eu amo escrever música, montanhas de, sabe? E eu escrevi essa peça no piano. Eu escrevi a peça original no aeroporto, numa tempo de bobeira que eu tinha. Eu não usei a guitarra ou nada do tipo. E eu sabia que foi como pintar alguma coisa. E eu disse, ok, o que eu posso fazer? Eu tenho uma máquina que pode gravar overdubs, eu tenho uma guitarra, deixa eu compor uma peça que traz um vão, que seja total, sabe, meio que atonal,
ainda incorpore todas essas ideias brutalmente e difícil nessas situações melódicas e rítmicas. Então foi realmente um ato de liberdade que eu escrevi, e eu não posso nem te mandar isso, porque isso é tão pequeno, está num papel tão pequeno, onde você pode ver todas as guitarras e sintetizadores e baterias, que eu tentei programar as baterias, e era tão maneiro. E eu ouvi dizer, uau, isso é tão estranho que ninguém nunca vai querer tocar. Mas tudo bem, está bem, eu fiz. Eu exercitei essa coisa que dizia, por favor, deixa eu sair daqui. E eu sempre amei isso, eu realmente amo isso. Porque, sim, é meio que muito abstrato e muito atonal. Mas também tem outras coisas acontecendo que são simplesmente absurdos, e você não... Eu queria fazer isso, sim, mas Stravinsky não fez, não importa, eu quero fazer, pronto. Então, eu tinha essa peça e eu botei pra fora, meus nervos queriam que eu botasse pra fora. E viveu assim durante muitos anos, e também por trás da minha cabeça. Eu disse, um dia eu vou pegar essa tensão original e vou manifestar. Foi aí que eu sentei na frente ao papel da pauta e escrevi Still Something Dead in Here. E isso foi tão legal de fazer, nossa. Porque é só... É como o Natal. Sabe? É como esse... sabe? E eu pensei, não importa quem vai pegar ou não, eu preciso transcender isso. Porque influencia o que você faz e bloqueia sua singularidade, sabe? Então, eu fiz e foi tocada, e estranhamente essa peça, as pessoas pediam a partitura da performance sem eu estar ali, na maioria das vezes, e isso é surpresa, sabe? Então eu estou feliz de você estar interessado nisso. Bem, para mim, de alguma forma tem um ponto inicial, porque combina tantos aspectos, porque eu nunca sei o que as pessoas, o que os visitantes vão saber sobre você, sobre a sua música. Então eu tenho que oferecer algo para o especialista, oferecer alguma coisa para o cara que está chegando agora. O que está tudo absolutamente ok, então eu tenho que respeitar todo mundo. Mas eu pensei que essa peça tem algo para todo mundo que estão começando em diferentes levels, que estão começando a descobrir o que acontece ali. E eu simplesmente amo o som disso. Mas... pode soar meio engraçado, mas eu tenho esse pequeno estúdio da primeira casa que eu comprei, e no jardim tem todas essas ferramentas antigas, e eu transformei tudo num estúdio, e era como meu lugar privado em Idaho, sabe? Onde eu poderia construir essas músicas selvagens. Eu costumava ter uma cobra, uma constritora. Eu deixava ela numa jaula no estúdio. E um dia ela fugiu e desapareceu. E de repente tem essa gigante cobra constritora em algum lugar trabalhando no meu estúdio de gravação. E você tem que alimentar esses animais, sabe? Eu costumava alimentar com ratos. E eu só posso assumir que a cobra, de alguma forma, em algum lugar do estúdio se agarrou em alguma coisa que ele não comeu, mas ele matou. Porque você conhece aquele cheiro quando sabe que alguma coisa morreu? Sabe quando algo está decompondo nas paredes do quarto? Não é legal. Não soa bom de qualquer forma. É como se alguém... É como se os cabelinhos do nariz eles ficassem arrepiados, sabe? Então eu pensei, eu estava cercado por esse odor constantemente. E quando eu passei a fazer There's Something Dead in Here, eu pensei, uau, como o cheiro dessa música soaria? Pelo menos sua cobra não comeu guitarristas. Sim, ela tentou uma vez comigo antes, mas a coisa legal é que eu estava criando esse cenário na minha cabeça, onde tem esse cartoon de uma cobra, esse cartoon de um rato perseguindo um ao outro. E tem tanto dos motivos nisso. São visíveis, é o áudio de um desenho.
Isso foi uma ferramenta criativa, você não precisa ser desse jeito quando você cria. Bem, deixa eu fazer o meu Natal. Se você poderia não só me mandar a partitura, mas também os desenhos, isso seria uma história linda, porque a música é impressionante e a história também é legal. Então, se você tem uma grande música com sorriso, então é sempre algo muito atrativo. Bem, eu gostaria de pedir por mais uma composição, porque o que eu estou amando discutir com você é porque a gente começou com um detalhe e a gente chegou em outra coisa. Então vamos trazer outro detalhe que é expandir o universo, porque no seu mundo rock, você sempre conta certas histórias com a sua música. Não o tempo todo, literalmente, sempre contando a história, mas tem fotos envolvidas, emoções envolvidas, como elementos semânticos. Você sempre tem algo para falar. E com esse universo expandido, especialmente com diferentes títulos, diferentes partes, tem algo que você realmente conta. Então, primeiro eu gostaria de pedir qual a história, qual a ideia em Expanding the Universe? Bem, veio do mesmo lugar que veio a intenção de fazer There's Still Something Down in Here, que veio o significado que eu me visualizo tocando guitarra com uma orquestra, não com peças convencionais que eu aparecia nos inícios, como Kill the Guy with the Ball, Attitude Song, isso são músicas. Mas ao invés disso, eu projetei minha criatividade para onde eu estava, sabe, meio que no centro, ou uma grande parte. E para integrar a guitarra de um jeito que ela funcione. E não ter a orquestra sendo apenas algum tipo de suporte para as minhas melodias, porque Expanding the Universe, as músicas estão muito integradas à orquestra, muito. Meio que você não pode ter um sem o outro, sabe? Então, tudo começou com uma visão mental do som. Então, eu comecei a refinar e o impossível se torna possível quando você começa a fazer. Eu só sentei e estava tudo ali. A foto de toda a peça estava ali. Não elementos particulares, mas o todo, a intenção. E eu sabia que eu queria ir por todas as tensões e eu queria ser muito ruidoso. Tem tempo que me deixa com medo. Realmente tem hora que me dá medo, sabe? E isso vai me deixando nervoso, sabe? A intensidade, sabe, da orquestra. E também tem partes que são realmente delicadas e lindas. Melódico, eu amo coisas realmente tocantes, delicadas e melódicas. Sabe, como toda a primeira parte, onde eu estou cantando e tocando simples. At the End of the World é o nome do movimento. Eu amo isso e não tem lugar numa peça convencional, contemporânea de música. Sabe? Nunca vai ser feito, porque você não vai ouvir nada desse tipo, e isso que eu amo. Então eu comecei a fazer e nós gravamos e tocamos várias vezes, e foi muito difícil, porque a guitarra é muito difícil. E seguindo um condutor que está regendo a música já é um desafio. Então, quando eu consegui, eu peguei a gravação da performance. Eu não gostei dessa composição por anos, mas agora eu vejo o potencial de ser uma peça única no meu repertório. Maravilhosa essa entrevista do Steve Vai, né, com esse musicologista. Algumas coisas que eu tenho para falar. Synclave, que eu fiquei procurando horas o que é, na verdade é um sintetizador. Então, específico. Então, synclave seria, pensa em músicas de sintetizadores, que o Frank Zappa faria, que o Steve Vai acha que isso vai ser descoberto ainda. A galera ainda vai achar muito legal, ainda vai parar para estudar isso daí. É isso que ele quis dizer com isso. Eu acho que essa foi a dica. Teve um trecho também que
cai a conexão, né? Você vê que eu não consegui traduzir bem porque corta o que ele fala e ficam palavras soltas. Eu não quis trazer palavras soltas para não confundir, mas quando ele continua dá para entender bem o contexto da história. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Foi muito prazeroso fazer esse trabalho e concluir essa entrevista. Espero que vocês gostem mesmo. E, bem, lembrando que vídeos são terça, quinta, sábados e domingo. Espero vocês continuem divulgando. Muito obrigado, todo mundo está divulgando. Mestre Gilney Parson, que chegou, comentou, falou comigo. Muito obrigado por estar divulgando no seu grupo. Eu tô lá no grupo do Gilney Parson também, conversando com a galera. E, cara, é isso. Divulga, porque esse trabalho ajuda muitas pessoas. Obrigado, valeu e até a próxima.